Olá, sejam todas muito bem-vindas a essa Masterclass. Hoje você vai aprender mais sobre relacionamento saudável e maduro. Para você que não me conhece, prazer. Meu nome é Ana Heller, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta e mentora de mulheres. E hoje nós vamos falar mais sobre autoconhecimento, dependência emocional, carência afetiva, comunicação não violenta e, finalmente, sobre relacionamentos saudáveis. Então, pega o seu papel e caneta e vamos lá para essa aula que tá incrível. Fica até o final, hein, para você poder aprender muito mais. Me conta aqui nos comentários de onde você está me assistindo, para que eu possa saber. Durante a minha história, eu sempre vi e convivi com mulheres com baixa autoestima e que tinham relacionamentos que não eram lá tão saudáveis assim, que eram dependentes e inseguras. E eu sempre tive muita vontade de mudar esse cenário. Esse cenário sempre me incomodou muito, sempre mexeu muito comigo. Então hoje eu trabalho ajudando mulheres a se tornarem cada vez mais independentes e protagonistas das suas próprias vidas. Então, me ajuda compartilhando essa aula com pelo menos 3 amigas que podem se beneficiar com esse conteúdo, amigas que você quer que cresçam, que evoluam junto com você e que construam também relacionamentos inteligentes e de qualidade. Então, fica até o final dessa aula, porque hoje você vai aprender o que caracteriza um relacionamento saudável, o que te impede de ser feliz no seu relacionamento e muitas vezes com você mesma, e como ter um relacionamento inteligente e seguro. Então, bora para a nossa aula? A gente vai começar essa aula então falando sobre relacionamento. Os relacionamentos são fundamentais para a nossa vida. Não tem como a gente viver sozinho, mas isso não significa que eles são fáceis de manter. Por isso é importante a gente entender, em primeiro lugar, a diferença entre uma relação tóxica e uma relação saudável. Afinal, tanto a saudável quanto a tóxica pode influenciar todas as outras áreas da nossa vida. Não existe uma receita certa para definir o que é um relacionamento positivo, um relacionamento saudável, porque isso vai depender dos valores de cada casal e da dinâmica também de cada casal. Mas é possível sim a gente estabelecer, a gente definir o que é uma relação não saudável. É uma relação quando há desrespeito, manipulação, controle e outras características que são muito negativas. Mas um aspecto que é muito importante da gente definir aqui, da gente explicar, que influencia negativamente tanto seu relacionamento quanto o seu bem-estar, é a dependência emocional. A dependência emocional, ela ocorre quando uma pessoa permite que os outros afetem os seus sentimentos e as suas emoções e passa a depender disso para se sentir feliz. E isso impacta, claro, negativamente a sua autoestima. Ou seja, a dependência emocional se caracteriza pelo apego excessivo a outra pessoa. Essa pessoa pode ser o seu cônjuge, pode ser um parente e pode ser um amigo, mas geralmente acontece em relacionamentos amorosos. O dependente, ele quer ser o centro do mundo do outro, sufocando o outro com as suas demandas e as suas necessidades. E as partes envolvidas nesse relacionamento, elas deixam de estar juntas por prazer e se sentem obrigadas a permanecer nesse relacionamento. Mas afinal, quais são as características de uma pessoa que é dependente emocional? O dependente, ele exige que a outra pessoa dedique todo o tempo livre somente para ele. Ele recorre a manipulações e chantagens emocionais para fazer com que o outro desmarque todos os seus compromissos, deixe de socializar com os seus amigos e evite passar o tempo junto com a sua família. O indivíduo que é dependente também, ele tenta isolar o cônjuge ao máximo
para que ele possa ter o cônjuge somente para si. E também ele busca reafirmações do laço afetivo, ou seja, questionando o outro o tempo todo sobre os sentimentos que o outro tem sobre si e um dia se será capaz de deixá-lo. Nem sempre o dependente ele é consciente desse comportamento, ele faz esse comportamento de propósito. A necessidade de ter a atenção integral do parceiro, ela pode ser motivada por insegurança e pelo medo irracional de perder a pessoa amada. As relações de dependência, elas têm como base sentimentos doentios, de posse e de necessidade, os quais alimentam a idealização, a ilusão de um relacionamento perfeito. A psicologia, ela diz pra gente, ela acredita que esse comportamento pode ter raiz na criação do indivíduo, desde a sua infância, onde os pais desse indivíduo podem ser narcisistas ou deprimidos, fazendo com que a criança desenvolva uma necessidade extrema por eles, no intuito de oferecer a eles um senso de propósito. Muitas crianças acabam se sentindo abandonadas ou até mesmo isoladas, e isso acaba sendo um evento bastante traumático para essas crianças. Todos esses fatores vão impactar a forma como essa pessoa vai se relacionar com outras na fase adulta. Mas esse não é o único motivo que pode levar uma pessoa a desenvolver a dependência emocional. Ela pode também surgir a partir de um episódio de atenção excessiva, onde essa criança recebe muito amor, muito carinho, fazendo com que ela acredite que ela precisa de tudo isso para ser realmente feliz, para ser realmente amada. E o que acontece é exatamente o contrário. Então, ser dependente emocional acaba gerando muitas cobranças excessivas em relação a outras pessoas e, em especial, no relacionamento. Aliás, a dependência não ocorre só em relação aos sentimentos, mas também em relação a atividades corriqueiras do dia a dia, na qual a pessoa acredita que ela não consegue fazer essas atividades sozinha. Mas como é que a carência afetiva, a dependência emocional se manifesta na vida dessas pessoas? Ela pode se manifestar de duas formas. Com segurança. As pessoas seguras, elas mesmo quando se sentem carentes, em algum momento, elas costumam ser carinhosas e ser amorosas. Isso porque, provavelmente, elas sempre tiveram pais amorosos, pais receptivos e incentivadores. Então, geralmente, quando elas passam por momentos difíceis, elas buscam a melhor maneira de superar o desafio. Mas ela pode se manifestar também, a dependência emocional, com ansiedade. E esse é o caso que quando a pessoa passa por uma situação de carência, de dependência emocional, ela se manifesta com extrema necessidade. As pessoas, elas minimizam ou negam as necessidades do seu parceiro. Elas enxergam o outro apenas como uma forma de preencher o seu próprio vazio emocional. E muitas vezes elas agem de forma manipuladora. E para o parceiro de uma pessoa com carência afetiva que é disfuncional, o relacionamento acaba se tornando, sim, um peso. A pessoa afetada, ela perde a capacidade de agir, de tomar decisão por conta própria e assumir responsabilidades pelas suas ações. E ao ser dependente, a autoestima dessa pessoa também depende só da opinião ou do reconhecimento de terceiros. Por isso que a pessoa muitas vezes busca por reconhecimento e aprovação. Mas afinal, o que causa a dependência emocional? A urgência em ser amada, reconhecida e valorizada. A pessoa dependente, ela costuma ter uma baixa autoestima, quando, como a gente falou anteriormente, e uma desvalorização de si mesma. Ela corre atrás de outras pessoas para preencher esse vazio emocional dentro dela, e o outro assume a responsabilidade de completá-la. A
A dependência pode se manifestar também como um excesso de insegurança. O dependente, ele acredita que ele vai chegar ao final da vida sozinho, se ele não fizer de tudo pela pessoa amada. Ele não tem confiança no seu próprio taco, na sua capacidade de ser interessante, ou não aprecia a sua própria aparência. Então ele se anula para deixar o outro feliz a qualquer custo. A dependência emocional também pode ser vista como uma forma de amor. Muitas pessoas acreditam, você já deve ter ouvido em algum momento alguém justificar o comportamento, o ciúme excessivo do outro como uma forma de amor. Ah, ele gosta muito de mim, é só isso. Ou enxerga o controle excessivo sobre a sua liberdade como uma demonstração de cuidado, de carinho. A dependência emocional também pode ser a falta de afeto na infância, como a gente disse anteriormente. A pessoa dependente, ela pode ter sido abandonada física ou emocionalmente, ou os dois, na infância, ou ter tido experiências tão negativas quando mais jovem, que na vida adulta isso vai se converter num trauma nas futuras relações. E para compensar essa falta de amor, a pessoa ela acha um parceiro que é capaz de amá-la sem justificativas, de qualquer forma. E quais são os sintomas da carência afetiva, da dependência emocional? Submissão extrema às outras pessoas. A submissão é quando você se submete à vontade de outras pessoas, mesmo que elas acabem indo contra a sua própria vontade. Uma pessoa submissa, ela acaba se sentindo humilhada uma vez que ela se sujeita a tudo que a outra pessoa pede, sem questionamento ou sem tentativa de impor a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos. Muitas vezes também a pessoa submissa não tem consciência de que ela está renunciando às suas próprias necessidades. Tudo isso para que ela não perca a pessoa amada. A pessoa com dependência emocional também tem o medo de desagradar. Ela visa oferecer tudo de melhor que ela tem para o outro, porque ela acredita que se ela desagradar o outro, ela vai acabar perdendo o outro. É muito comum que quando ela goste de alguém, não queira desagradar, mas quem sofre de dependência afetiva, ela sente uma necessidade extrema de agradar o outro. Essa necessidade, ela deixa de ser saudável e passa a ser doentia. Ela tem também a crença de que a felicidade está condicionada apenas a outra pessoa. Muitas pessoas que sofrem com a carência emocional, elas acreditam que a felicidade se deve exclusivamente a uma única pessoa, sendo que sem ela a felicidade não seria possível, não seria alcançada, tá? Ela tem também um ciúme excessivo. É normal a gente sentir ciúme quando a gente gosta de alguém, mas o ciúme patológico ele se caracteriza pelo exagero, sem motivo, deixando a pessoa com ciúme absolutamente insegura e se tornando controladora. O problema é que a pessoa não se dá conta que esse ciúme excessivo, em muitos casos, ele é responsável por fazer com que o outro se sinta desconfortável e chegue até mesmo, em muitos casos, a terminar o relacionamento com essa pessoa ciumenta. Vive também em função dos sonhos do outro. É muito legal a gente querer fazer parte do sonho do outro, mas a pessoa carente, ela não se preocupa com ela mesma, mas sim com a pessoa com a qual ela tem essa dependência emocional. Então ela deixa de viver os seus sonhos e passa a viver os sonhos do outro. Ela não tem planos e nem perspectivas para a sua própria vida. Elas chegam, aceitam
um rumo que a vida lhes proporciona, que a vida traz, é isso que veio, ok. Além disso, elas não conseguem ver um futuro sem a pessoa amada. Elas têm medo da solidão. A solidão é acompanhada por um sentimento de desamparo e desconexão com o ambiente. Ou seja, tudo que a pessoa carente procura é fugir. Ela não consegue encontrar felicidade estando sozinha, precisando sempre de alguém para ser feliz. Sentimento de inferioridade. A inferioridade é um sentimento muito presente relacionado às pessoas carentes. Isso porque elas acham que elas nunca encontrariam outra pessoa em suas vidas e que não são tão boas quanto a outra pessoa. Então, quando elas elegem alguém, as suas expectativas ficam todas voltadas para essa pessoa, para aquele momento, para aquele relacionamento. E elas têm necessidade de chamar a atenção de outras pessoas. Por se sentirem sempre carentes, sempre sozinhas, essas pessoas elas têm a necessidade de ter a atenção voltada para si, fazendo todo o possível para conseguir a atenção desejada naquele momento, para se sentirem aprovadas, para se sentirem amadas e desejadas. Será que você é dependente emocional? Bora fazer um teste? Eu não me sinto valorizada ou amada sem a aprovação de outra pessoa. Sim ou não? Eu não confio nos meus próprios sentimentos e preciso de outras pessoas para validá-los. Eu tenho medo da rejeição. Geralmente concordo com todo mundo. Tento ser perfeita ou me anulo diante dos outros para evitar a rejeição. Eu tenho medo de ficar sozinha. Me sinto vazia e não sei o que fazer da minha vida quando estou sozinha. As pessoas já me disseram que eu sou muito carente. Eu me sinto segura com relação às minhas decisões somente com a aprovação de outras pessoas. Se você respondeu sim para a maioria ou para todas essas perguntas, provavelmente você sofra com a dependência emocional. Vamos continuar essa aula e ver como reverter esse quadro? Mas afinal, como é que a gente lida com essa dependência emocional? A procura pela segurança e pelo amor, ela vai se tornar eterna, porque ninguém é capaz de preencher o vazio que existe dentro do nosso peito. Então, para conseguir se livrar da dependência emocional de uma vez por todas, é fundamental investigar as origens desse apego excessivo ao outro. É uma experiência ruim do passado? É um relacionamento afetivo que não deu certo? É um trauma de infância? Falta de expressão de amor dos pais, dos familiares, das pessoas que nos criaram? Quebrar esse elo com a dependência significa que a gente vai encontrar a liberdade pela primeira vez. Então, acabar com a dependência é também transferir a necessidade de atenção e de carinho para si mesma, ao invés do outro. Em vez de escolher alguém para ser o seu porto seguro, você mesma vai passar a ser o seu porto seguro. E para chegar a esse ponto, muitas reflexões sobre vivências, emoções, crenças, sentimentos vão ser necessários. As pessoas dependentes, elas levam tempo para encontrar os motivos para se amar. Por isso, esse processo é raramente efetivo se for feito sozinho. Então, reconheça o seu valor para trabalhar a sua autoestima. Se concentre em ter pensamentos positivos sobre si mesma, percebendo as suas realizações, os seus feitos, bem como as suas limitações. E a terapia pode ser uma forte aliada nesse processo. Você também pode aceitar as suas decisões e enfrentar as consequências que vêm com elas. Perceba que você é capaz de fazer o melhor para a sua vida. Só você tem esse poder de se dar o melhor.
E lembre-se também que você está sim no controle dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas ações. E não planeje a sua vida em torno de outras pessoas. Perceba as suas necessidades e perceba que elas também são importantes. E assuma o controle da sua vida para que você possa se tornar independente. Se eu me desenvolvo, eu entendo quais são os recursos que eu tenho, eu percebo as minhas habilidades e eu me alimento das minhas experiências. E isso tudo, claro, vai aumentar a minha autonomia e a minha independência e a minha segurança também, né? E só assim eu vou conseguir me relacionar de forma saudável com o outro. O outro não vem para me completar, e sim para me complementar. Então, em primeiro lugar, reconheça que você tem uma dificuldade. Você adquirir a consciência do problema é o primeiro passo para superar. Você se tornar consciente e iniciar o seu processo de entendimento e de autoconhecimento sobre como você se relaciona com os outros é um processo crucial para que você consiga se libertar da dependência emocional. Como você se relaciona com as outras pessoas? O que você gostaria de mudar? Como que você gostaria de agir para ser um relacionamento de forma saudável? Encare a sua dificuldade sem culpa. Todos nós temos problemas, temos dificuldades e desafios para enfrentar. Por isso, diante de atitudes que a gente não aprova em nós mesmos, a melhor coisa que a gente pode fazer é encarar com maturidade e perceber o que pode ser modificado. Além disso, não sufoque o outro. Não importa o quão próximo você seja dessa pessoa. Não é saudável gastar todo o seu tempo com ela. Os outros vão se sentir sobrecarregados e começarão a fazer coisas que vão afastar você desse relacionamento. Além de tudo, você também precisa, você também tem as suas necessidades. Concentre-se em fazer esforços para se transformar. Melhore a sua autoestima, participe de atividades que sejam saudáveis para você. Aprenda a se sentir mais segura, mais confiante. Busque melhorar como pessoa, reconheça as suas qualidades, valorize as suas qualidades. Mas saiba que todos nós temos defeitos e isso é normal. A gente precisa aprender a lidar com as nossas limitações e não se diminuir por conta delas. Se amar do jeito que a gente é, mas modificar o que pode ser modificado. É muito importante também que você consiga manter um relacionamento saudável com todo mundo à sua volta, sabendo que existem várias expressões de amor. Principalmente, aprender a confiar nas outras pessoas. A carência, ela faz com que a gente frequentemente não confie nas outras pessoas. Muitas vezes por conta do medo de abandono ou por não se achar suficientemente boa. Se você começa a duvidar dos sentimentos de alguém por medo de ser abandonada, você começa a pôr para funcionar todos os mecanismos de carência. A carência vai se encerrar, vai cessar quando você parar de depender dos outros e buscar satisfação externamente, para enfim cultivar o seu amor próprio. Você pode também se perguntar: o que eu preciso fazer para me tornar mais confiante? O que eu preciso fazer para me tornar mais independente? Que mudanças eu posso promover na minha vida para me levar para um lugar melhor e mais saudável? Aprenda também a aproveitar momentos sozinha. Um dos passos mais importantes para a sua independência e antes de você entrar num relacionamento e se deixar cair na dependência emocional novamente, é saber aproveitar os momentos sozinha. Aproveite e tire um momento para você. Faça coisas que te alegram, faça coisas que te deixam feliz, que te fazem bem, que melhoram sua autoestima. Vá no cinema, vá no parque, vá tomar um café. Aprenda a desfrutar da sua própria companhia. E não se envolva com ninguém até que você esteja pronta.
Muitas pessoas acabam saindo de um relacionamento tóxico com sentimento de tristeza, se sentem chateadas e logo em seguida o que elas fazem? Acabam engatando num novo relacionamento. Então, se permita dar um tempo, se permita se recuperar dessa frustração, dessa dependência emocional causada pelo relacionamento anterior e somente então aí você passa a pensar novamente em ter um novo relacionamento. Se você já sabe que tem dependência emocional e tá difícil passar por tudo isso sozinha, mesmo com cursos, mesmo com livros, procure ajuda psicológica. De nada adianta você ter um problema que te faz mal, que te causa frustração, sem se preocupar em resolver esse problema. Mas afinal, o que caracteriza uma relação saudável? Basicamente, é possível dizer que um relacionamento saudável ele é baseado no respeito, no carinho, na atenção, na cumplicidade, na confiança e na autonomia. Ou seja, esse relacionamento promove bem-estar para as partes envolvidas. Além disso, ele estimula a capacidade de amar e de ser amada. Tudo isso não significa que uma relação boa não tenha problemas e não passe por dificuldades. É normal que aconteçam desentendimentos e ciúmes, porém essas situações costumam ser resolvidas com diálogo e com muita compreensão, que são características resultantes de uma boa conexão entre os parceiros. Segredos para um relacionamento amoroso saudável. Anota aí. Cuidar de si mesma de todas as maneiras. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Ter plena consciência de quem você é, reconhecer suas virtudes, fragilidades e sentimentos é muito importante para conseguir se relacionar com outra pessoa. Respeitar as individualidades e reconhecer o outro pelo que ele é e não pelo que desejamos que ele seja. Ouvir e ser ouvida também é indispensável. Afinal, o diálogo faz com que todos os sentimentos sejam compreendidos, esclarecidos e o parceiro entenda o que o outro pensa para conseguir se colocar no lugar dele e sentir mais empatia. Se comunicar abertamente, sinceramente, gentilmente e regularmente. Você vai se sentir livre para ser vulnerável, porque sabe que seu parceiro não vai se aproveitar da situação. Você vai poder se expressar abertamente sobre sua vida sexual, finanças, sentimentos e outros assuntos super sensíveis. Ambos perdoam a si mesmos. Você perdoa o outro e perdoa a si mesma, enquanto também procura fazer modificações e melhorias em seus comportamentos e atitudes, conforme for necessário. Vocês têm responsabilidade. Você aceita a responsabilidade pelos seus próprios comportamentos, escolhas e crenças, ao invés de culpar o seu parceiro. Vocês se apoiam nas escolhas do outro. Você escuta sem julgamento, encoraja, entende as escolhas do seu parceiro e valoriza a opinião dele. O respeito vem acima de tudo. Você expressa admiração pelo outro e sabe que ele não tem como adivinhar o que você sente ou o que está se passando pela sua mente. Você também mostra interesse nas atividades dele, inclusive aquelas que não incluem você. Quando você quer algo, você pede. Você não espera que o outro automaticamente desvende milagrosamente o que você deseja. Você aceita mudanças no seu relacionamento, porque você sabe que evoluir é natural e saudável. Você toma decisões importantes em conjunto e não apenas sozinha. Ambos apoiam a individualidade um do outro,
Porque sabem que não são cópias, não são uma única pessoa, e sim pessoas diferentes. Portanto, vão ter interesses diferentes e pontos de vista bem diferenciados. Tentam coisas novas juntos e evitam ficar presos numa mesma rotina. E a dica bônus, a dica de ouro, a comunicação não violenta como ferramenta para abrir o diálogo no seu relacionamento. A comunicação não violenta ela é capaz de ampliar a nossa capacidade de sermos ouvidos e também de oferecermos escuta ao outro. Ela nos ensina que por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Como assim? Quanto mais você consegue criar empatia pelo outro, mais você se torna capaz de conversar sobre o seu relacionamento de forma eficaz, tratando as necessidades por trás dos comportamentos. A comunicação não violenta ela foi desenvolvida por Marshall Rosenberg e uma equipe internacional de colegas e está estruturada em 4 passos. Observação. O que o outro está dizendo ou fazendo, apenas observe sem julgar. Sentimento. Identifique o que você sente com a ação do outro. Mágoa, raiva, felicidade, necessidade. Identificar quais são as suas necessidades e quais necessidades não foram atendidas e estão ligadas ao sentimento acima. E 4. Pedido. Seja claro em relação ao que você deseja com o seu pedido. Por exemplo, Fábio, quando você grita comigo, eu me sinto diminuída e irritada. Eu preciso sentir que sou respeitada e que meus colegas querem me ajudar. Você pode me chamar para uma conversa em particular quando você se zangar comigo? Ao invés de julgar ou acusar o outro, fale sobre fatos, sobre o que você observa. Por exemplo, ao invés de dizer, você não se importa comigo, você não faz nada para me agradar, você pode dizer, eu queria muito que a gente jantasse junto amanhã. Eu estou precisando disso. Eu quero passar um tempo de qualidade com você. Ao invés de trocar ofensas, diga que se sente ofendida ou alguma coisa com aquela questão. Por exemplo, você é muito egoísta mesmo. Como eu pude ficar nessa relação? Você pode dizer, eu estou muito triste com o rumo da nossa relação. Eu fico frustrada quando eu planejo alguma coisa e você prefere fazer outra. Ao invés de culpabilizar o outro, fale sobre o que você precisa. Ao invés de, se você não priorizasse mais o trabalho do que a sua família, a gente não teria esse problema. Você pode dizer, eu entendi que não está ok para mim você fazer tantas horas extras no seu trabalho. Eu fico sem apoio em casa, sem atenção e sem momentos em família. Isso não funciona para mim. Ao invés de encerrar o assunto, deixando a cargo que o outro resolva o problema, faça um pedido claro do que você quer e dê um passo a passo para resolver o problema. Ao invés de encerrar a conversa com isso não funciona para mim, você pode continuar a interação e dizer isso não está funcionando para mim. Eu preciso que pelo menos às quartas e às sextas você chegue mais cedo para que eu possa ir para a academia enquanto você fica com as crianças. Essas são mudanças na forma de se comunicar, contribuem muito para você conversar sobre o seu relacionamento de forma mais consciente e mais positiva. Queria te contar um pouquinho agora sobre a minha história. Quando eu era pequena e também na minha adolescência, eu sofri muito bullying e eu tinha uma autoestima quase inexistente, realmente muito baixa. Eu sentia que era preciso agradar outras pessoas para que eu fosse aceita. O meu mundo era sem cor, sem vida e eu não me conhecia e sofria muito por não aceitar os meus pontos fracos e por acreditar também em tudo que as outras pessoas diziam sobre mim. Mais uma vez, eu tive uma matéria de psicologia no colégio quando eu tinha 15 anos. E foi a partir daquele momento que a minha vida mudou.
Eu encontrei o que eu realmente queria fazer. Eu sabia que eu podia fazer algo mais, que eu podia ser algo mais, me reinventar e também ajudar outras pessoas a serem mais felizes, confiantes e principalmente independentes. E com isso, se sentirem cada vez mais seguras para conquistarem um relacionamento maduro, inteligente e de qualidade. Quem aqui já procurou se tornar mais atraente, mais segura e mais confiante? Quem aqui nunca procurou receitinhas milagrosas no Google para o relacionamento dos sonhos, para encontrar um príncipe encantado? Quem já não tentou de tudo e não teve nenhum resultado? Eu já fiz isso. Comenta aqui para eu saber. Todo mundo já fez isso e eu também já fui assim, até eu iniciar o meu processo de autoconhecimento através de livros, terapia e outros cursos. E eu não acho justo você não ter acesso às informações que eu tenho hoje e que mudaram a minha vida. Eu não acho justo que você nunca tenha resultado. Eu quero que você também tenha. Essa é parte do meu trabalho e da minha missão. Agora eu quero te mostrar o material que eu preparei com muito carinho para esse Dia dos Namorados. O Guia Digital Relacionamento Inteligente, de A a Z, com 46 capítulos, incluindo autoestima, autonomia, saber dizer não, ciúmes, complexo de inferioridade, dependência emocional, desconfiança, fidelidade, julgamento, necessidade de aprovação e muitos outros que você vai precisar para ter um relacionamento saudável e maduro. Você pode fazer a leitura completa desse livro ou apenas utilizar ele como um guia, procurando no sumário somente o tema que você deseja saber mais ou está precisando naquele momento. Além disso, você também vai receber um audiobook para acompanhar o livro de onde você estiver. Do seu carro, do ônibus, do avião, do seu escritório, no seu quarto, enquanto você estiver lavando uma louça ou fazendo a sua rotina de skincare. Para quem é esse guia? O Guia Relacionamento Inteligente, de A a Z. Para mulheres que têm dificuldade em se aceitar ou gostar de si mesmas. Para mulheres com dificuldade de relacionamento. Para quem tem baixa autoconfiança, baixa autoestima, para você saber lidar melhor com as situações do dia a dia. Para pessoas que querem se conhecer ainda mais, melhorar o seu autoconhecimento. Para mulheres que querem ter um relacionamento de qualidade, inteligente, um relacionamento maduro. E o que você vai conquistar com esse guia? Esse livro ele foi idealizado para ser um ponto de conforto para todas as mulheres que de alguma maneira sofrem com a baixa autoestima, sofrem com dificuldades de relacionamento. Então, para você que se sente insegura, para você que tem ciúmes, dependência emocional, algum trauma relacionado ao seu passado, a algum ex. Além disso, o livro ele vem para te ajudar, né, na aquisição do autoconhecimento, te dando orientações sobre relacionamentos saudáveis, sobre como ser mais assertiva nas suas propostas, e você vai poder conquistar algumas coisas que são muito benéficas. Se criticar menos, ter uma autoimagem mais positiva, aceitar oportunidades que surgem para você, confiando mais na sua capacidade, na sua competência, se sentir mais segura nas relações sociais, amorosas, familiares, parar de se comparar com outras pessoas, com outras mulheres, deixar de lado ciúmes, insegurança, dependência emocional, respeitar a sua individualidade, a sua vontade, não aceitar menos do que você merece, parar de aceitar aquelas migalhas que você costuma aceitar, se enxergar como uma pessoa de mais valor, enxergar também as situações com mais discernimento, situações que podem te colocar em situações de desconforto, aprender a evitá-las, estar mais confiante para você ir de encontro às suas metas e finalmente conquistar um relacionamento inteligente e de qualidade. O investimento para você que está aqui nessa aula hoje, realizando a compra entre os dias
6 de junho e 13 de junho, até R$ 23,59. O investimento é de R$ 39,90. Você pode fazer essa compra à vista ou você pode parcelar em até 4 vezes. Mas aí você se pergunta, será que funciona para mim, Ana? Todos os meus livros eles foram criados num formato de guia, com um passo a passo super detalhado, para que você consiga trilhar um caminho seguro e promissor. Ele tem atividades teóricas, atividades práticas, técnicas de hipnose, vídeos e muito mais que vão te ajudar. Ai, Ana, mas eu não tenho dinheiro nesse momento. Você vai me dizer que você não tem R$ 10 por mês para investir na sua qualidade de vida, para você se sentir mais seguro e confiante nos seus relacionamentos? Você gasta muitas vezes mais de R$ 50, R$ 70 para comer uma pizza. Uma saidinha que você vai ali custa R$ 100 e muitas vezes você acha que está com dinheiro na carteira quando você vê nem sabe onde gastou. Ah, mas eu não tenho tempo para investir nisso. Você não tem 10, 15 minutos por dia para investir em você e no seu relacionamento? Me ajuda a te ajudar, né? Ah, Ana, mas eu sou homem e eu também tenho interesse no seu livro. Eu posso comprar? Sim, com certeza. Você pode comprar também os livros. A leitura do livro, a escrita, ela está escrita voltada para mulheres, mas você também pode se beneficiar desse conteúdo. Eu escrevi ele voltado para mulheres porque mais de 95% do meu público é feminino. Mas se você é homem, este livro também vai te ajudar. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira. E eu espero também, logo mais, que a gente esteja juntinha no Guia Relacionamento Inteligente de A a Z. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo essa noite, por ter passado esse tempo comigo. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa aula para eu saber. Boa noite!